Amém? Você pode se colocar em pé, vamos orar, entregar ao Senhor, consagrar ao Senhor esse tempo, esse momento, consagrar ao Senhor as nossas vidas, consagrar ao Senhor o nosso coração, consagrar ao Senhor a nossa mente, para que nada nem ninguém venha atrapalhar esse momento tão precioso na nossa vida, que é a reunião dos santos, dos justos, do povo de Deus, dos filhos de Deus nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, Pai, e queremos consagrar ao Senhor, Pai, nesse momento as nossas vidas, queremos consagrar o nosso coração, que o Senhor receba de nossos lábios, Pai, um louvor agradável, que Ele chegue ao Teu trono de glória, de graça, de poder, de justiça, com um aroma agradável, que não saia da nossa boca, Pai, nenhuma palavra que não seja verdade a respeito de quem Tu és, daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que o Senhor já fez e de tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Entregamos ao Senhor o controle das nossas mentes, para que a gente esteja com o nosso intelecto totalmente voltado para Ti, Pai. Pensando nas coisas do Senhor, pensando nas coisas do alto, que as nossas preocupações agora, Pai, deem espaço para o louvor, para Te glorificar, para Te honrar, para engrandecer o Teu nome, pois Tu és digno, ó Deus. Sonda o nosso coração, perdoa, Senhor, os nossos pecados, somos um povo de lábios impuros e queremos que o Senhor nos perdoe nesse momento, Pai. Purifica os nossos lábios, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, Deus, para que a gente possa entregar-te, Pai, o verdadeiro louvor, resultado, fruto da nossa vida de comunhão com o Senhor, Pai, da nossa vida de adoração ao Senhor na semana. Em nome de Jesus, Pai, recebe, Senhor, o nosso culto. É o que nós te pedimos, Pai, humildemente, pequeninos como somos, que o Senhor passeie no nosso meio, Pai, e se agrade de nós nesse momento, em nome de Jesus. Apocalipse 4, versículo 11, quando João tem a visão do trono, e o Senhor fala com ele, e ele vê aquela cena posta, e ele vê Jesus, e ele vê 24 tronos, e nesses tronos estão assentados 24 anciãos. E esses anciãos adoram e louvam o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que João está ouvindo que Ele fará no fim de todas as coisas. E o fim de todas as coisas diz respeito a nós também, porque nós estaremos passando pelo fim de todas as coisas. Os sinais estão aí. Furacões no Brasil, tornados no Brasil. Alguém já tinha ouvido falar? E a palavra diz claramente do levante da natureza. Pais matando filhos, filhos matando pais. Notícias fresquinhas, não é verdade? Nós estamos à beira do fim. A palavra vem se cumprindo e ela se cumprirá. Que a gente esteja então com o nosso coração firmado no Senhor. Que as nossas raízes sejam fortes e profundas. E aí então João ouve dos 24 anciãos dizendo: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem, porque as criastes segundo a Tua vontade. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos criou conforme a Sua vontade. E a vontade dEle é sempre boa, e agradável. Perfeita e agradável. Amém. Que a gente possa nunca se esquecer disso. Vamos adorar esse Deus? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber
E Jesus encerra o livro de Apocalipse, no capítulo 22. Aquele que é a testemunha fiel de todas essas coisas que hão de vir, diz: sim, eu venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Aquele que é fiel, aquele que prometeu, Ele virá, Ele voltará, e nós viveremos com Ele para sempre. Naquele lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá doenças, não haverá problemas, e aleluia, não haverá pecado. Amém. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Senhor não é homem para mentir. Obrigada porque o Senhor prometeu que vai voltar. Nós confiamos em Ti, Senhor. Ansiamos, ó Pai, pela Tua presença, pelo Teu resgate, Senhor. Ora, vem, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Jesus, por isso, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. O Salmo 139, 13 até o 17 diz assim: Tu me formaste e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te agradeço, porque o Senhor me fez de um modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado, em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido, quando ainda nenhum deles existia. Como são, Senhor, maravilhosos os teus pensamentos. Como são preciosos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Se estamos aqui, é porque um dia, naquela sementinha pequenininha que o Senhor plantou dentro do ventre das nossas mães, e Ele nos acompanhou, e Ele nos fez crescer, e nos fez chegar até esse dia. Como Deus é maravilhoso. Irmãos, a gente passa por lutas, a gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, mas Deus jamais se esqueceu de nós. O Senhor jamais se esquece de nenhum dos seus filhos. E ali na escuridão daquele ventre, Ele nos deu vida, Ele nos fez crescer, Ele nos deu saúde, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Ele nos deu inteligência, intelecto, para que a gente pudesse um dia escolher a verdade e escolher estar do lado dEle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem nos sustenta e é Ele que nos criou. E nos criou para o louvor da sua glória, do seu nome. Vamos fazer isso mais uma vez? Louvar ao Senhor? Eu queria ter mais que uma voz, mais que
te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Cante pra Ele. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aleluia, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Mais uma vez, do início. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor. Obrigada, Deus. Aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Vamos de novo, sua igreja. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça
oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Pois mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Pois na expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios, improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, soberano, é a minha força. Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém? Pode sentar, queridos. Amados, boa noite, graça e paz no Senhor Jesus, amém? Mesmo assentado nessa música que nós cantamos, mesmo que a figueira não dê fruto, mesmo que a coisa esteja ruim, mesmo que o dia está complicado, mesmo que a semana foi tensa, você confia que Deus pode fazer diferença na sua vida? Amém? Posso ouvir um amém verdadeiro? Amém?
Então agora você vai colocar diante de Deus o seu pedido, e se você tiver um agradecimento, amém, coloque diante de Deus esse agradecimento. Você sabe aí no seu coração o que tem te afligido, o que tem te incomodado e o que tem te alegrado também, e amém, louvado seja Deus. A gente não está aqui só para ficar pedindo, mas também para ficar agradecendo as vitórias que nós temos. Então agora, em nome de Jesus, coloque diante de Deus o seu pedido, coloque agora. Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, ó, faz assim, ó, coloca diante de Deus, mas não fecha a mão não, tá? Deixa a mão aberta para Deus ir lá, pegar o seu pedido, e Ele colocar, e Ele cuidar. Se você confia nisso, em nome de Jesus, agora eu quero que você abaixe a sua cabeça e coloque diante de Deus o seu pedido e aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Vamos orar, amados? Senhor, em nome de Jesus, somos gratos, ó Pai, porque temos um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus que cuida, um Deus que está ao nosso lado a cada dia, ó Pai. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ser grato por mais um final de semana que está se acabando, e podemos encerrar esse final de semana na Tua casa, louvando, orando, agradecendo, ouvindo a Tua palavra, mas colocando diante de Ti, ó Pai, os nossos pedidos, sabendo que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que nos conhece, um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, ó Pai. Por isso que em nome de Jesus, em culto, ó Pai, queremos colocar cada pedido aqui que está sendo colocado diante de Ti, e cada agradecimento também. Louvado seja Deus, ó Pai, por essa vitória que o Senhor está dando no meio do Teu povo. Que o Senhor cuide, ó Pai, que o Senhor cuide da vida de cada um agora, em nome de Jesus, e em nome de Jesus que nós oramos, amém, ó Pai. Amém, amados? Queridos, antes de a gente separar as crianças e o presbítero Valdir vir orar, 2 recadinhos, sabe? Na verdade, um recadinho só, tá bom? Quinta-feira agora é o nosso dia da família. Então, se você ainda não deu o seu nome, dê. Priscila, até quando? Até quando a gente pode dar o nome? Hã? Era até ontem, então eu vou falar assim, você pode até hoje, tá bom? Porque ontem e hoje não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então, se você não deu o nome ainda, manda agora para a gente poder. Porque, gente, assim, por que a gente pede o nome com antecedência, né? Imagina, preparar um dia inteiro para a igreja não é simples, né? Para comprar as coisas e tudo mais. Então, por isso que a gente pede que, se você não deu o seu nome, faça isso ainda hoje, tá bom? Não esqueça. Então, no próximo quinta-feira, o nosso culto, nosso dia da família, com a igreja, todo mundo junto, num lugar diferente, vai ser legal, vai ser gostoso e não vai chover, tá bom? A gente quer que chove, precisa chover, o dia está seco, mas quinta-feira a gente vai pedir para não chover. Tá bom? Fechou? Então tá bom. Amados, mais alguns recadinhos. Pastor Luiz André está celebrando um casamento, tá? Agora à tarde para a noite, então o pastor Luiz André não está aqui. O pastor Fernando está acompanhando a Fernanda com prova, Enem e tudo mais. E o pastor Luizinho, Paulo tinha um espinho na carne. O pastor Luizinho tem pedra no rim, tá bom? O pastor Luizinho está lá em casa dele, com as pedras do rim dele, sofrendo lá as pedras do rim dele, tá bom? Então, só para vocês, não vão ver nenhum dos 3 pastores, mas pastor Luiz André em uma celebração de casamento, o pastor Fernando acompanhando a Fernanda, que é a filha dele no Enem e tudo mais, e o pastor Luizinho sofrendo com as pedras no rim dele lá, tá bom? Só para a gente saber. Crianças, venham aqui, nós vamos orar por vocês. Pastor presbítero Valdir, vem aqui também para a gente orar, vem Valdir. Crianças, quem vai ficar com as crianças está ali, o primo Ricardo, Yara, a Maria Clara e a Stephanie. Tá bom, vamos orar, amados? Vamos orar? Você pode daí estender a sua mão para essas crianças, para serem abençoadas? Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, neste momento, pedir a Tua sabedoria, ó Pai, para nós que vamos ouvir da Tua palavra, assim como as crianças, ó Pai, que o Senhor dê sabedoria a elas, naquilo que foi preparado, na linguagem delas, nas palavras delas, por esses professores que já investiram tempo, se dedicaram para preparar o culto para eles, ó Pai, que eles, assim como nós, saiamos daqui edificados na Tua palavra. Usa os professores que vão ficar com as crianças, em nome de Jesus, usa o presbítero Valdir, que vai estar pregando para nós nesta noite também, dê sabedoria, dê unção ao Teu servo, e que ele, ó Pai, possa fazer, as Suas palavras possam fazer diferença nas nossas vidas. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai.
pouquinho mais para lá, só peraí. Boa noite, meus irmãos. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bom tê-los aqui nessa noite. Você que nos visita, muito bem-vindo. Que Deus o abençoe grandemente. Certamente Deus irá falar, como já falou através dos cânticos, das orações, vai falar ao meu coração e ao seu coração. Que Deus os abençoe grandemente. Muito bem-vindos, e as portas da nossa igreja estão sempre abertas a vocês. Muito bom revê-los aí. Quero convidá-los e convidá-las a abrirem suas Bíblias lá no Antigo Testamento, livro de Josué. Josué, capítulo de número 1, versos 1 ao 3. Josué, vizinho de Deuteronômio. Lá no Pentateuco, facinho, a gente vem folhando e acha ali Josué. Josué, capítulo de número 1, versos 1 ao 3. Eu vou ler primeiro nessa versão e depois vou ler na versão revista e atualizada. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Na versão da Bíblia Revista e Atualizada diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Amém? Nosso irmão César já orou. Esse texto, normalmente nós conhecemos mais de Josué, o capítulo 1, verso 9. Ser forte e corajoso. Mas aqui nós temos algumas verdades que Deus quer falar comigo e com você também nesta noite. Para a gente só retroceder um pouquinho, entender um pouquinho sobre a vida desse homem de Josué. Quem era Josué? Josué, aqui o texto vai nos apresentar como filho de Num, não é? E ele era da tribo de Efraim. Ele era da tribo de Efraim. Números capítulo 13, o verso 16 vai falar um pouquinho que é uma curiosidade. Josué, ele não se chamava Josué. Olha que interessante, o nome dele não era Josué. O nome de Josué era Oséias. Números capítulo 13, verso 16. Oséias significa Salvador. Josué significa Iavé é Salvador, ou Iavé é salvação. Então Moisés, lá no capítulo 13, troca o nome de Josué, que era Oséias, e passa agora a se chamar Josué, em função até do significado do nome. E a versão grega é muito interessante, que é Yeshua, é o nome de Jesus. Olha que interessante, né? O peso desse nome, o peso do nome Josué. Vocês se lembram da história? Ele vai aparecer primeiro lá no capítulo 13 como um dos 12 espias. Ele era da tribo de Efraim e Moisés escolhe 12 espias para observarem a terra. Números capítulo 13 está cerca de 40 anos antes dessa narrativa. Então eles estão aqui saindo ali, começando a caminhada ali no deserto, cerca de 2 anos e meio, eles chegam próximo ali à terra prometida, e antes de entrar, Moisés era muito cauteloso, ele vai escolher um representante de cada tribo, vocês se lembram, são 12 tribos, e Josué vai ser o representante da tribo de Efraim. Aí vão os 12 espias observarem a terra. 10 deles voltam com um relato de maneira muito resumida, que não é o objetivo maior dessa noite,
eles voltam dizendo o seguinte: olha, realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel. Entretanto, os moradores que lá habitam são gigantes, são muito fortes. Jamais nós vamos conseguir derrotar os moradores daquelas cidades. É um exército muito preparado, são homens de grande estatura, são guerreiros. E nós o que somos? Caminhantes no deserto. Nós saímos do Egito, éramos escravos. E Josué, ele nasce como escravo no Egito. Então 10 vem com esse relato. Um relato no começo até bom, olha, realmente a terra é boa, mas logo em seguida eles passam a especificar, a enaltecer as dificuldades. Mas aí vem Josué e Calebe. Eles falam, não, olha, a terra realmente é boa, os moradores que estão lá são fortes, são gigantes, são homens de grande estatura, mas olha o que ele vai falar, mas se Deus prometeu para nós, Ele cumprirá. Esses dois dão um relato totalmente diferente dos 10 espias. Mas quem o povo ouve? O povo ouve Josué e Calebe, ou o povo ouve os 10 espias? O povo optou por ouvir os 10 espias. E aí eles vão caminhar errantes no deserto, e boa parte daquela geração vai morrer no deserto. E Moisés continua ali a caminhada, o povo vai caminhando. Moisés também comete um pecado, e Deus fala assim: Moisés, por esse teu pecado, não entrarás na terra prometida, somente contemplarás com os teus olhos. Se teve um homem que teve grande intimidade com Deus, certamente foi Moisés. Foi um legislador, foi um profeta, foi um libertador. Moody, que foi um dos grandes pregadores, ele divide a vida de Moisés em 3 etapas. É muito interessante. Nos primeiros 40 anos, vocês se lembram que Moisés, ele é criado ali no Egito, com toda a corte, né, por uma das filhas ali de Faraó, melhor ensino, melhor roupa, melhor alimentação, melhor formação. E Moody fala assim, nos primeiros 40 anos, Moisés se achava alguém. Aí vocês se recordam, ele mata um egípcio, e a coisa não vai ficar restrita, ele é obrigado a fugir para o deserto. E aí ele vai ficar 40 anos pastoreando as ovelhas do sogro dele, quase nem conversando com ninguém. Ele era um pastor que ficava ali isolado. Nesses 40 anos, Moisés, ele se achava um ninguém. Nos primeiros 40 anos, ele se achava um alguém. Nesses outros 40 anos, ele se achava um ninguém. Até que Deus aparece para ele na sarça ardente. E a palavra de Deus para ele: o clamor do meu povo, Moisés, subiu até o meu trono. Vou te mandar de volta para o Egito, e você vai libertar o meu povo da escravidão dos egípcios. Moisés tenta refutar, Deus insiste ali com ele aceita, e ele vai lá para o Egito para libertar o povo. Liberta o povo, vai com toda aquela caminhada, tem as tábuas da lei, um homem que realmente teve uma intimidade maravilhosa com Deus. No Antigo Testamento é difícil nós acharmos alguém com mais intimidade com Deus, com sinais. Moisés teve sinais, abriu o Mar Vermelho, viu sinais ali, milagres de Deus, o maná, as codornizes, a roupa do povo hebreu não se desgastava. Então Moisés ali, ele presenciou sinais maravilhosos. Sobe ao monte, Deus dá a lei para ele, as tábuas da lei. Aí Moisés, eles estão agora aqui em Deuteronômio capítulo 34, eles chegam na campina de Moabe. Moisés olha para a terra, contempla a terra e morre. Moisés morreu. O povo fica pranteando Moisés. Deuteronômio capítulo 34 vai especificar bem isso. Durante 30 dias. Eles choram por Moisés durante 30 dias. E o povo fica inerte, acampado ali nas campinas
de Moabe, parado, chorando, prostrado. Aí Deus vai aparecer para Josué e vai falar diretamente com Josué. Mas Josué, durante toda a vida de Moisés, foi quem caminhou do lado dele, estava presente com Moisés em todas as situações. Mas é um detalhe muito interessante. Aqui a gente já vê uma característica de Josué que ela é maravilhosa. Ele não vai usurpar a função de Moisés. Em nenhum momento ele pega e fala assim, olha, eu caminhei ao lado ali de Moisés, eu tenho o direito de ser o líder de vocês a partir de agora. Não. Ele não usurpa nenhuma função. Ele espera. Ele vai esperar. Hoje a gente tem um ditado, rei morto, rei posto. Se você tem um cargo lá numa empresa, esse cargo acaba sendo cobiçado por muitas pessoas. A ética hoje, ela é bem questionável. Os valores são bem questionáveis. Mas notem aqui o valor moral e ético de Josué. Em nenhum momento ele vai aparecer ali para o povo, vai se levantar e vai dizer de iniciativa própria, eu que vou conduzir vocês. Não. Olha o que Deus vai falar para ele. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Olha que interessante a primeira parte do verso de número 1. Josué, servo de Moisés, servo do Senhor, filho de Num. Minha irmã, meu irmão, você que está aqui nessa noite, Deus sabe o seu nome, sabe onde você trabalha, sabe as suas lutas, sabe as suas dificuldades, sabe a família onde você nasceu. Ele sabe o que está afligindo o seu coração nessa noite. Por quê? Porque Ele conhece, é individual. Olha as características que Deus vai mencionando sobre Josué. Ele sabe da sua luta, Ele sabe aquilo que aflige o seu coração. Ele sabe como você e eu, como nós entramos aqui, aquilo que tem realmente nos agitado, nos preocupado. Às vezes nós olhamos para um filho, a gente tem muita preocupação com os filhos. Tira a nossa paz, tira o nosso descanso. Uma dificuldade lá no trabalho já também tira a nossa paz. E olha que interessante, Deus vai detalhar aqui para Josué. A Fernanda fez a menção do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Os nossos dias estão bem marcados nas mãos de Deus. Todos eles, cada um dos dias. Deus marcou cada um dos dias. O Salmo 139, ele é maravilhoso. Vai falando, Tu me cercas por detrás e por diante. Ainda a palavra não me chegou à boca e Tu, Senhor, já a conheces toda. Deus sabe tudo. Quando você está passando ali pela luta, pela dificuldade, Deus já está te dando a saída. 1 Coríntios 10:13 é muito claro sobre isso. E não vos sobreveio tentação, provação, luta, que não fosse humana, mas Deus é fiel e justo. Antes, com a tentação, Ele já dá o escape. Ele dá a saída, Ele está preparando a saída para mim e para você. Se fechou uma porta, Deus vai abrir uma janela. A gente não pode entrar em desespero. Deus, Ele nos conhece. Por quê? Porque o clamor do povo chegou até o trono de Deus. Moisés desce para o Egito, porque o clamor do meu povo chegou até mim. Chegou até o meu trono, chegou até o meu altar. Lucas capítulo 3, verso 21. Esse texto ele é maravilhoso. Jesus está caminhando para ser batizado. Ele não começou o ministério dele ainda. Ele vai iniciar o ministério depois do batismo dele. Ele está caminhando. O texto vai nos dizer, Lucas vai escrever, o médico, ele vai escrever o seguinte: e Jesus orou e o céu se abriu. E Jesus orou e o céu se abriu. Primeiro, meu irmão e minha irmã, é oração.
Eu não tenho dúvida que durante todo esse período, esses 30 dias que eles estavam pranteando Moisés, Josué estava em oração, o povo estava em oração. E Jesus orou. Depois da oração, o céu se abriu. A ordem é essa. Não é assim, e o céu se abriu e depois Jesus orou, não. Ora, meu irmão, não desista, não desanima. Se coloca de joelho, ora para Deus, ora de noite, ora de dia, ora quando você está indo lá para o seu trabalho. Peça para Deus te abençoar, para Deus te dar sabedoria. A nossa oração chega até o trono de Deus. E Jesus orou, e o céu se abriu, e ouviu-se uma voz. Olha a sequência. Nós não podemos desanimar, nós não podemos deixar de orar, por mais difícil que seja a situação. O céu se abriu e se ouviu uma voz dizendo: está aqui nessa noite, na Igreja Cristã Evangélica do Mandaqui, o meu filho, em quem eu tenho tanto prazer. Eis aí o meu filho, em quem eu me comprazo. Quem eu tanto amo. Você está aqui foi porque Deus te trouxe aqui, porque Ele te ama muito. Você é muito especial para Ele. Você é muito especial. Nada está acontecendo na sua vida que saia do controle de Deus. Sai do meu controle e do seu, mas de Deus não. Ele olha para você e fala assim: Raquel, eu sei tudo o que você passa. Eu acompanhei as suas sessões. Simone, eu sei a sua luta, a sua dificuldade. Carlinhos, eu sei a sua dificuldade. Dona Judite, Bá, Clarinha, Cristian, João Maciel, Fernanda, Berê, Clélia, Deus sabe as nossas dificuldades. Natanias, Deus sabe. Alexandre, Deus sabe. Léo e Suelen, Deus sabe aquilo que aflige o coração de vocês, a preocupação de vocês. Ele chama pelo nome, Ele sabe a família que você nasceu, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe tudo. Deus, Ele nos conhece. É individual, é um chamado individual. Josué é para você, ele tem um chamado individual para cada um de nós. Mas, meus irmãos, nós não podemos sonhar o sonho dos nossos filhos. Cada um deles tem um sonho. Cada um deles tem uma projeção. Cada um deles tem uma necessidade. Cada um deles precisa de alguma coisa, Sueli. Ismael, Sara, precisa de alguma coisa. E vai muito além daquilo que nós pensamos. Quando a gente não entende, quando a gente não compreende bem, ora. Ora para Deus. O clamor do meu povo chegou até o meu trono. E Jesus orou, e o céu se abriu, e ouviu-se uma voz. Eu não tenho dúvida que você vai ouvir a voz de Deus, dizendo para você nesta noite, dizendo para você durante a semana. Deixa Deus falar com você, abre o coração. E aqui é muito interessante, um segundo passo que Deus vai falar para Josué. Verso 2, Moisés, meu servo, é morto. Por que Deus está repetindo isso? Moisés já tinha morrido aqui há 30 dias. O povo pranteava Moisés há 30 dias. Por que Deus está dizendo isso para Josué? Josué, você precisa entender a extensão do problema. É muito interessante essa fala de Deus. Meu servo Moisés é morto. Deus, Ele olha para você e fala assim: eu sei o que você está passando. Eu compreendo o que você está passando. Você está passando uma luta ali no seu trabalho, e eu sei da sua luta. Você está passando uma luta consigo mesmo, e eu sei da sua luta. Deus, Ele nos dá exatamente a dimensão daquilo que estamos passando, nem mais nem menos. Notem bem, Deus aqui não vai falar para Josué: Josué, Moisés morreu e agora não temos o que fazer. Ele era um grande líder. Eu não consigo achar ninguém à altura dele. Eu e você, nós potencializamos o problema. Nós aumentamos o problema. Deus não. Ele fala para mim e para você nessa noite: Alexandre, coloca o problema exatamente naquilo que você está passando, não aumenta, porque você está sofrendo demais.
Você está sofrendo por antecipação. Você está sofrendo por algo que não aconteceu. Moisés, meu servo, é morto. Ponto. Eu sei da sua luta, eu sei da sua dificuldade, eu sei o que você está passando. Eu sei, às vezes, o que os médicos falam. A sua luta ali no seu trabalho, você olha e você fala, como é que eu vou pagar todas essas contas? Não aumente já aquilo que nós estamos passando. Eu tenho procurado viver isso. Tenho procurado viver esse texto que Deus tem falado comigo há muitas noites. Muitas noites. Moisés, meu servo, é morto. Josué já sabia disso, todo o povo sabia. Mas é só isso. Só isso, ele morreu ali. E agora? E agora? Nós aumentamos muito as coisas. Nós potencializamos demais as coisas. Nós fazemos uma tempestade em um copo de água. Nós supervalorizamos o problema. Viva só hoje. Eu estava conversando com a Natália e o Josué. O Josué disse assim, o médico disse que o Isaac vai ser meu dependente toda a vida. Como que o médico pode saber isso? Como que o médico pode saber isso? O Isaac está andando, para quem o viu, ele não andava, está andando. E a gente vai vendo assim as evoluções, meus irmãos. É um dia de cada vez. Quando a Cíntia veio para casa, eu confesso aqui a vocês, eu falei, agora? Usando fralda, se alimentando por sonda, problema no coração, problema no rim, problema no estômago, não andava. Falei, e agora? O convênio não te dá cuidador. Agora sou eu e ela. As primeiras noites foram tremendamente difíceis. Tremendamente difíceis. Eu não trocava fralda há muitos anos. De repente eu me vi com uma fralda na mão. Tendo que colocar 2 fraldas, cortar o meio ali da fralda para ajeitar, não achava o negócio de colar, colava ali, à noite, a cada 2 horas, levantar para ir no banheiro, limpar a fralda, tinha que limpar tudo. Na 3ª noite, falei, Deus, não vou aguentar. Falei, não vou conseguir. Não vou conseguir. Está muito difícil, porque é dia e noite, você está virando, é dia e noite. Numa dessas noites, Deus falou exatamente o que Ele está falando para Josué. Calma. Você não fez uma aliança com ela? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença? Calma. Eu estou com você. Cada minuto eu estou com você. Você vai trocar fralda, eu estou ali com você. Não deu muito certo, eu estou ali com você. O alimento vazou todo no chão, eu estou ali com você. Meus irmãos, é o verso 5. Posso pedir, João, para projetar Josué capítulo 1, verso 5? Olha a parte final. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Na versão revista e atualizada. Lucas e João, muito obrigado, é do apoio. Não te deixarei, não te desampararei. Mas nós nos assustamos, porque é normal. A gente se assusta, é normal, com toda a situação. Aí você vai ouvindo, deixando Deus falar com você. Moisés, meu servo, é morto. E aqui é uma outra aplicação, que é para mim e para você nessa noite.
Moisés, meu servo, é morto. Na revista atualizada, dispõe-te amanhã, dispõe-te daqui a um mês, dispõe-te agora. A palavra dispor no original significa você está pronto para ação. Vai até um pouquinho além, fala assim, olha, levanta-te. Por quê? Porque o povo estava prostrado ali na campina de Moabe. Perdemos Moisés, o grande líder, o grande legislador, o homem que abriu o Mar Vermelho, o homem de sinais. E agora? Ficaram prostrados. Quando eu e você passamos por uma situação nova, normalmente nós sentimos, a gente fica prostrado também, fica abatido, ansioso, deprimido, angustiado, derrotado. Deus fala para mim e para você nessa noite, não. Moisés é o passado. Moisés está morto. Moisés é o passado. Obrigado, viu, Alexandre? Moisés é o passado. Deus quer que eu e você vivamos o presente, vivamos hoje. Como que você está vivendo hoje? No livro de Lamentações, o profeta Jeremias vem e fala, Senhor, traga-me à memória aquilo que me dá esperança. Por que ele descreve isso? O cenário ali de Jeremias era tremendamente desolador. O exército tinha invadido ali a cidade, destruído as casas, colocado fogo. Mas frente a tudo isso, as mulheres e as crianças levaram escravos. Mas frente a tudo isso, ele pede, Senhor, traga-me à memória aquilo que me dá esperança. Você está passando por uma luta lá no seu serviço, não deu nada certo. Quando você estiver voltando, ali no metrô, fala, Senhor, me traz a memória que me dá esperança. Quero entregar no teu altar. Quero viver o hoje. Assim como o Senhor disse para Josué, dispõe-te, esteja pronto para a ação agora. Eu quero estar pronto, Senhor. Eu preciso estar pronto. Mas eu e você, a nossa tendência é viver o passado e o pior. É o passado me cobrando, é o passado te cobrando. Pode observar, quando você está numa situação assim, a gente só fala assim, puxa, eu errei lá no passado, errei isso, errei aquilo, errei com os meus filhos, errei isso, errei aquilo. Deus está dizendo, não, dispõe-te agora. Você precisa se colocar em pé, você precisa levantar. Minha irmã, meu irmão, como é difícil se levantar. Como é difícil se levantar. A gente tenta se levantar, vê uma notícia ruim. Você começa a dar o primeiro passo, vê uma notícia pior. Olha os cânticos que nós entoamos nessa noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que a figueira não floresça, a oração de Abacuque, a oração do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Essa palavra se alegrar não é você dar risada, não. Essa palavra, a gente se alegrar, a gente ter forças para continuar caminhando. Eu e você precisamos ter força para continuarmos caminhando. Nós não podemos ficar prostrados, porque se nós ficarmos, nós vamos continuar parados nas campinas de Moabe. E ali a gente olha, precisa passar o Rio Jordão. Mas é interessante o que Deus faz. Você talvez não imagina como Deus usa a minha vida e a sua vida. Olha o que Deus vai falar, ainda no verso 2. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo. Às vezes nós não conseguimos entender. Se você continuar prostrado, mais gente na sua casa vai ficar prostrado. Nós influenciamos as pessoas, em especial as que estão perto de nós. Nós influenciamos. Positiva ou negativamente. Josué, se você se dispor e passar esse Jordão, tu e esse povo, a bênção vai também ser alcançada, vai também alcançar todo esse povo.
e você vai passar o Jordão. Imagina a época que era uma época de cheia. O rio Jordão era um rio de águas barrentas, ele vinha, as águas vinham de maneira feroz ali nas margens ali. Você olhava para aquele rio e falava, como é que eu vou atravessar isso? Você pode olhar para você e falar, como é que eu vou progredir daqui para frente? Como é que eu vou caminhar daqui para frente? Eu preciso de mais especialização, preciso de mestrado, preciso de doutorado, preciso disso, preciso daquilo. Deus, Ele nos usa hoje. Ele está falando para mim e para você, é hoje. Eu quero abençoar você hoje. Eu quero estender as minhas mãos sobre você hoje. Você precisa deixar o passado no passado e olhar e caminhar para frente. Essa é a ideia da palavra dispor. Dispor é caminhar, é levantar, é se projetar. É fácil? Não é fácil. Mas nós precisamos continuar caminhando. Bah, às vezes é fácil para vocês sair daqui com o João até os postos de saúde? Não. Não é nada fácil, é uma caminhada tremendamente difícil, pesarosa. E muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer. Mas você não pode ficar em casa. Porque se a gente ficar em casa, nós vamos travar tudo. Precisamos continuar saindo, precisamos continuar mandando currículos, precisamos continuar crendo, precisamos continuar abençoando, precisamos continuar vivendo, levando alegria para os nossos filhos, Ismael e Sara, para os netos, dando boas palavras, abençoando. Isso faz toda a diferença. Josué, a bênção não vai ficar limitada a você, vai ser estendida também a todo o povo. Você vai passar esse Jordão. Eu imagino aqui Josué, ele fala, poxa, Moisés abriu o Mar Vermelho. Como é que eu vou abrir? Imagina a cabeça aqui de Josué. Como é que eu vou abrir as águas do Rio Jordão? Bom, Moisés estendeu as mãos, ali o mar se abriu. Para Josué foi diferente. Josué, os sacerdotes vão ter que pegar a arca, vão caminhar à frente do povo, e quando os pés deles repousarem na água do Rio Jordão, as águas que vêm de cima pararão, o mar foi aberto. Do Rio Jordão não. Do Rio Jordão as águas que vêm de cima vão parar, e a água que vem de baixo vai escoando. Olha a diferença. Ele age diferente comigo e age diferente com você. Porque nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que o Levi precisa. O que a Carol precisa, o que a Valéria precisa, o que o Eduardo precisa. Deus sabe o que nós precisamos. E sabe que é diferente de outro. É individualizado. É individualizado. E nós não nos achamos que vai ser tudo da mesma maneira. E o Rio Jordão é interessante. Se você pesquisar, o povo vai passar pé enxuto quando a planta dos pés dos sacerdotes repousam ali sobre as águas, a água que vem de cima para, e a água que vem de baixo escoa. Então passa todo o povo ali a pé enxuto. Um pouquinho mais para frente com o profeta Elias. Elias está passando, Eliseu está indo junto com ele. Elias pega a capa dele, bate na água, o que acontece? Se abre. Aí a capa de Elias cai, Eliseu pega a capa. Eliseu era tremendamente ousado. Eu confesso aqui a vocês, eu não sei se eu teria coragem de Eliseu. Eliseu pega a capa e fala, se com Elias abriu, comigo também vai abrir. O que Eliseu faz? Pega a capa, bate na água, e a água se abriu. E a água se abriu. O Rio Jordão, as águas do Rio Jordão presenciaram sinais maravilhosos. Viram o povo aqui passar a pé enxuto. Viram Naamã ser curado de lepra.
viram a capa de Elias abrirem os rios, a capa de Eliseu abrirem os rios, mas viram, acima de tudo, o batismo de Jesus. Que águas maravilhosas, águas que correm, águas que saem do trono de Deus nessa noite, águas que me tocam, águas que te tocam, águas que penetram no mais íntimo do nosso ser, e fala, se você está tão preocupado, acalma o seu coração, deixa ali o passado no passado, viva hoje, viva o presente, viva hoje. As águas do Rio Jordão. E aí você para você pensar, você fala assim, puxa vida, eles passaram ali o Rio Jordão, acabou a luta. Não. Passa o Rio Jordão, o que acontece? Dão de cara com a cidade de Jericó. Muralhas enormes. É assim a nossa caminhada. É assim que nós vamos continuar caminhando. E nós precisamos continuar caminhando. Notem, em todo o tempo Deus vai agir. Nas águas foram os pés do sacerdote, nas muralhas, vocês se lembram? A arca vai na frente, marcha durante 7 dias, nos 6 dias uma única vez, no 7º dia marcham 7 vezes ao redor da cidade. E o que acontece com as muralhas? Caem. Deus me surpreende, Deus te surpreende. Deus me surpreende e Deus te surpreende. Mas, em todos os casos, nós não podemos ficar prostrados. Que bom que você veio hoje aqui na igreja, para ouvir essa palavra. Talvez preguem esse texto em algumas outras vezes, mas nunca a gente for ouvir com a mesma ênfase, porque quem dá sabedoria, quem dá unção, é o Espírito Santo. E nós precisamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Precisamos deixar o Espírito Santo agir. Vocês não podem ficar parados, eu não posso ficar parado. Vocês acham que eu já não pensei várias vezes nesse período todo, que a minha esposa está enferma, para você que nos visita, ela ficou 133 dias na UTI e mais 60 no hospital. Entubada, traqueostomia. Ontem, Sibeli, anteontem, ela falou, poxa, eu estou com uma cicatriz aqui na perna. Eu falei, você não lembra? Não, não lembro. Ela olhou melhor, não, também tem mais 2 na outra perna. Falei, sim, foram acessos na UTI que eles foram pegando. Acessos arteriais que eles foram pegando. Pescoço. As pernas. Vocês me perguntam assim, como é que você está pregando hoje aqui um Deus de milagre? Eu prego um Deus de milagre, independente das circunstâncias, porque Ele é um Deus de milagres. Pasmem vocês, pasmem. Ontem à noite, faz uns 15 dias eu levei a Cíntia, ela não tinha o RG, levei ela para tirar o RG. Agora é um RG internacional, é novo. E para quem não sabe, o Shopping D tem um poupa-tempo lá maravilhoso, viu? Muito pertinho aqui da gente, muito bom, facinho de estacionar. Aí levei a Cíntia, cadeira de rodas, tudo, ela se alimenta por sonda. Aí na hora de voltar, eu falei assim, vamos passar numa padaria? Você come alguma coisinha só lá, ela não pode comer quase nada. Nós entramos na padaria, uma padaria chique até. Parei no lugar de deficiente, e ela conseguiu dar uns passinhos como se fosse daqui até a bateria ali. Entrou, ela sentou. Quando ela sentou, as crianças passam e fazem assim, olha. As pessoas passam e olham assim. Ela começou a chorar. Me leva embora. Depois de 7 meses, eu levei ela numa padaria. Me leva embora. Eu falei, eu não vou te levar embora. Não. Vamos ficar aqui. Respira e vamos ficar aqui. É fácil? Não é fácil. Aquilo cortou meu coração. Falei, puxa vida.
pessoas não precisavam olhar fazer isso com ela, porque ela já está tão fragilizada, né? Está tão fragilizada. Aí levei ela até lá. Ontem à noite a gente estava conversando, toda noite a gente conversa, eu termino 9h20, eu subo, dou os medicamentos para ela, tiro lá o triângulo, ela tem um triângulo lá de encosto, tiro o triângulo, coloco os 2 travesseiros, dou os remédios, ela brinca comigo desde a UTI, me dá o suquinho é o calmantezinho dela. Fala, vou te dar o suquinho seu, vou te dar o suquinho. Aí dei o suquinho, deitei do lado. A gente deita do lado e vai conversando. O braço dela está todo manchado. Ela tem muita vergonha de receber as pessoas. Muita vergonha. Aí eu perguntei para ela assim, estou terminando, tá? Perguntei para ela assim, falei, onde que você gostaria de ir? Depois de 7 meses, a gente só foi numa padaria. Qual o seu sonho? Se você tirasse agora a sonda nasal, porque é bem difícil a sonda nasal, se você tirasse a sonda nasal, onde você gostaria de ir? Vocês não vão acertar nunca a resposta dela. Eu achei que ela ia falar para mim, Portugal, Itália, um cruzeiro, na praia, na montanha. Posso falar só outra pregação? Vamos deixar esse de suspense? Ela virou para mim e falou assim, eu queria ir no Andorinha. Eu queria ir no Andorinha. Falei, no Andorinha? Ela falou, eu gosto muito da praça de alimentação de lá. O carro para pertinho, eu não ando quase. Meus irmãos, Andorinha. Eu, às vezes, com um sonho enorme lá. E ela me mostra, ela fala assim, não. Se eu for na Andorinha pedir um prato lá, ela come isso aqui, ó. Gostaria de ir até lá para pedir um prato. Vocês acreditam nisso? Não perguntei mais nada para ela. Falei, realmente eu vejo assim, o que eu sei. O que eu sei. Por isso que eu falo para vocês, é viver. É viver. Hoje, ela não está mais usando fralda. Ela consegue caminhar daqui até ali no banheiro, ela vai sozinha. Continua com toda a medicação, com todo o documento, com todo o medicamento. Mas eu falo assim para você, sabe, Léo? Você tem mais uma bebezinha que está vindo aí. Os 2 filhinhos. Nós estamos em casa talvez umas 7 semanas. Nessas 7 semanas, Berê, nessas 7 semanas, a Cíntia sorriu umas 5, 6 vezes. E às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Raquel, mas vale a pena tudo que você passou, UTI, hospital? E a minha resposta sempre vai ser essa. Quando ela sorri, faz com que tudo vale a pena. Eu vivo por um único sorriso a cada 5, 6 dias. Um sorriso a cada 5, 6 dias. Você pode caminhar, você pode fazer, como eu também, nós podemos fazer muitas coisas. Deus quer que a gente valorize. Por isso que Ele está dizendo aqui, Josué, Moisés morreu, eu sei que é duro para o meu povo. Deus está dizendo isso para Josué. Eu sei que é duro para o meu povo, é difícil para o meu povo. Eu sei tudo que você passou. Eu sei tudo que vocês passaram. Mas agora você precisa tomar uma posição, você precisa se levantar, você precisa continuar caminhando. Eu choro do lado de fora da casa, no carro, na rua, lá dentro não. Lá dentro, sim, vamos lá. Essas semanas têm sido bastante difíceis para nós. Mas, eu sempre digo para ela, amanhã, independente de qualquer coisa, o sol vai nascer.
Vocês não imaginam o que eu faço toda manhã. Eu dou uma olhadinha lá na janela, ali saio. Quando eu vejo o céu azul, aquilo me alegra muito. Quando está fechado, eu fico, meu Deus. Mas eu sei que eles também são importantes. E Deus já falou para mim, quem vai fazer o dia, se ele for nublado, se ele for ensolarado, é você. Não é a condição climática. Quem vai fazer o dia vai ser você. Você pode só ficar murmurando, você pode só ficar reclamando, ou você pode começar a fazer as coisas. Eu já aprendi a fazer quibe, como que chama? Quibe de travessa, né? Aprendi a fazer o quibe de travessa, Ruth. Para quem não fritava nem ovo, olha como eu evoluí. Faço o quibe de travessa ali, Carlinhos, e show, viu? Hortelã, põe as coisinhas ali, ponho no forno, vou lá. A gente vai vivendo. E eu falo assim para vocês, isso alegra muito o coração de Deus, quando Deus olha para mim e para você, e vê assim, eu sei que o meu filho está passando por tantas lutas. Josué, eu sei. Moisés, meu servo, morreu. Eu sei a situação de vocês. Mas você precisa se levantar. Porque através de você eu vou abençoar a vida de todo esse povo. E é assim que Deus faz conosco. E eu finalizo. É o verso mais tradicional. Verso 9. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas. Deus está falando aqui com um general de exército. Josué era o general do povo hebreu. Por que ele está falando? Olha que interessante, a gente vai finalizar. Por que ele está falando ser forte e corajoso? Porque muitas vezes Josué, como eu, não vou colocar você, mas Josué como eu, muito fraco. Me sinto muito fraco. Por isso que Deus está dizendo para Josué, Josué, ser forte e corajoso. Por quê? Porque muitas vezes Josué também tremia nas pernas. Um passo para frente, dois para trás. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que é isso mesmo? Será que não é? Ser forte e corajoso. Você que veio aqui nessa noite, o ano ainda não terminou. Deus tem bênçãos para nós. Você veio aqui para ouvir essa palavra de Deus. Deus tem bênçãos para nós. Ele opera milagres, milagres de cura. Ele opera milagres, milagres de cura. Deus cura, Deus abençoa, Deus fortalece, Deus dá forças. Para quem não sabia trocar fralda, eu troco fralda, dou alimento, faço isso, faço aquilo, dou banho, seco, coloco a roupa. Aprendi tudo que vocês imaginarem. Vamos lá, vamos colocar ali. Cadeira de banho, tira ali, sabonete líquido, né? A gente vai aprendendo, vai desenvolvendo ali, vai aprendendo, Ismael, vai correndo ali, vai para cá, para lá. Ser forte e corajoso. Para a gente finalizar, quero finalizar com o verso 5, a parte final. Assim serei contigo. Que bonito a gente ouvir isso aí. Assim serei contigo. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante que Jesus ele fala, vou ao meu Pai, mas deixarei convosco o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Ser forte e corajoso. Não desanima, Natanias, a gente precisa de continuar caminhando. Espero que seja um bom Masterchef aí. Está cozinhando bem, Natanias, já? Natanias é craque, ó, Natanias é craque. Eu ainda fico com meus videozinhos do lado ali, viu, Ruth? Passo a passo ali, vou, volto, e vou indo ali. Uns dão certo, outros não dão, mas a gente vai indo. Arroz doce eu já estou bem, faço bem arroz doce, o quibe frito, polenta, olha só como estou evoluindo, polenta. O molinho ali eu já aprendi a fazer também na frigideira. Então é muito bom a gente ter esse tempo. Eu vou ligando para a Cíntia, né? E eu não sei, meus irmãos, eu apanho para coisa, eu preciso de aprender, viu, Carol? Vocês precisam me explicar. Como é que põe a câmera do vídeo para ela virar do outro lado? Eu não consigo apertar aquilo lá, meu celular não tem aquilo. Aí o que eu faço? Eu fico de ponta do pé,
Se você está enxergando com a mesma... Não estou vendo nada, não estou vendo nada. Opera aqui, vê aqui se está bom, se não está. Então assim a gente apanha um pouquinho com a tecnologia. Mas Deus nos abençoa tanto, meus irmãos. Tanto, tanto, tanto. Você está aqui nessa noite para ouvir essa palavra de Deus, para a gente sair daqui fortalecido, para que saiamos daqui renovados, para que você saiba, para que eu saiba, para que nós saibamos que Deus está conosco. Eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos. Acho que eu vou pedir para a equipe de louvor para vir aqui à frente. Vocês vão cantar mais um cântico, Fê? Não? Fica a critério de vocês. Se não for, a gente ora e já encerra. Vocês querem cantar um cântico? Vocês que sabem. O César já sinalizou. Então a gente faz assim, nós vamos cantar esse cântico primeiro, e depois eu oro para a gente estar indo para os nossos lares aí. Que Deus os abençoe grandemente. Deus os abençoe. Meus queridos, quero fazer um pedido para vocês, antes da gente encerrar. Olha para cima e olha para os lados. O que vocês estão vendo? Eles estão instalados e funcionando. Claro que não hoje, né? Não preciso botar hoje, porque senão vão matar a gente, porque o tempo não está tão frio. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque aí eu vou lá para Malaquias 3:10, que diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos da minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medidas. A Igreja Cristã Evangélica adota isso como realidade. A gente não é falho nos nossos dízimos, e Deus tem abençoado imensamente a nossa igreja. E é o desafio que a gente faz para vocês, que vocês façam, que vocês sejam fiéis, para que todos os dízimos que vir para a igreja voltem, para que você tenha uma condição melhor e tudo mais. Então, neste momento em que a gente estiver cantando, fica aqui o desafio. Se você ainda não fez, que nem o pastor faz, se você não fez, faça agora, entendeu? Se você já fez, pega o seu, esse é uma coisa que a igreja está começando a fazer, e para mim também tem, eu preciso lembrar disso, tá bom? Então, você fez, pega agora, pega o envelope, não tem problema, não precisa pôr o comprovante, mas põe, entrega diante de Deus, fala assim: Senhor, esse é o meu dízimo que eu fiz a semana, entrega diante de Deus nesse momento. E a gente, se você não fez, aí nos bancos tem o QR Code, tudo bem, faça agora, entregue diante de Deus os dízimos, para que a gente possa usufruir das bênçãos que tem dado para nós, e uma delas é essa, que venha o verão que prometa. Tá bom? Então eu desafio vocês, enquanto nós estivermos cantando, a fazer o dízimo ou a trazer seu dízimo neste momento. Tá bom? Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais questão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você pode se colocar de pé para cantar? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Convido você agora a fechar os seus olhos. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus por esse dia, obrigado pelas bênçãos derramadas, obrigado pelos teus cuidados, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Que o teu nome, ó Deus, seja santificado assim na terra como nos céus. Muito obrigado pela tua palavra, obrigado pelos cânticos aqui entoados, pelas orações. Sabemos, ó Deus, que chegaram até o teu trono, como também o clamor do povo que estava ali sob a escravidão no Egito. O Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor. Muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelos que estão aqui nos visitando nessa noite. Abençoa-os, ó Deus, de maneira grandiosa. Abençoa cada um de nós. Leva-nos agora, ó Deus, aos nossos lares, debaixo da tua santa e bendita proteção. Dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos uma semana, ó Deus, para que continuemos a caminhar. Como é bom saber, ó Pai, como diz a tua palavra e nos ensinou nessa noite. Eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o nosso nome, sabe a nossa história, as nossas limitações. Derrama sobre nós. Muito obrigado por tudo. E terminamos este culto clamando, ó Pai, que assim o Senhor abençoe o teu povo reunido aqui nesta noite. Meu querido irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém, amém e amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, desejando a ela uma boa semana. Deus os abençoe grandemente. Obrigado, Valdir. Valeu, Deus abençoe, viu, Valdir? Deus abençoe mesmo.